Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade, emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender. O programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje recebemos Ademar Marcelo Soares, diretor executivo do Hospital Ouro Branco aqui de Teutônia. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Bruna, muito obrigado pelo convite e bom dia a todos os ouvintes também. Começa te apresentando pra gente, de onde tu és natural? Sou de Porto Alegre, sou colorado, não sei se é bom ou ruim, mas eu sou colorado. E fiz a faculdade de administração hospitalar na Unicinos, de São Leopoldo. Conta pra gente sobre essa faculdade, como você soube, afinal, hoje ela não existe mais. O curso de administração hospitalar da Unicinos de graduação não existe mais. Existem alguns cursos de pós-graduação em Porto Alegre. Mas na época era o curso de graduação, 5 anos, né? Administração com ênfase em administração hospitalar. Era um curso novo e que eu conheci, né, por mero acaso, um amigo meu, hoje colega, diretor de hospital, que me convidou para conhecer o curso. Na época eu fui no Hospital de Gravataí, onde eu morava, peguei algumas informações, prestei o vestibular, passei. Parece simples, mas não foi tão simples assim uma decisão. Na época eu tinha 19 anos de idade, né? Então já faz um tempinho. A decisão, eu sempre digo aqui no programa do futuro profissional, de fazer uma faculdade com 19 anos geralmente é muito cedo. Exato, mas tinha aí uma oportunidade de mercado porque existiam poucos profissionais formados na época, né? Hoje tem mais, claro, né? Em função da expansão dos cursos de graduação e pós-graduação. E tecnólogos, se eu não estiver enganado, atualmente. Mas naquela época era um curso novo. Foi isso que pesou na tua decisão? Exato, oportunidade de trabalho. E como foi o início da vida profissional? Bom, eu fiquei 4 anos dentro de um hospital como estagiário. Após a graduação, eu fui convidado pela empresa onde era estagiário a assumir a direção geral de um hospital no Tocantins, no norte do país. E eu empreendei e trabalho para lá, né? Porque vocês imaginam, né? Recém-formado, canudo embaixo do braço, tudo que eu queria era ser diretor de um hospital. E oportunizou no Tocantins, eu nem questionei, nem pensei 2 vezes. Peguei, entrei no avião e fui. E foi bem interessante porque o trabalho lá foi espetacular, trabalho do Estado, Hospital do Estado, era orçamentado, né? Significa que não faltava recurso, tinha que atender, tinha que estruturar o hospital e atender. Só que era outra realidade, o norte do país, a Amazônia. Então vocês começar a imaginar como é que era trabalhar lá, né? Mas foi uma experiência de vida e profissional fantástica, 2 experiências formidáveis. Depois fui para Fortaleza, um hospital completamente diferente, um hospital particular, não atendia SUS, especializado, alta complexidade em cardiologia, né? Então hemodinâmica, cirurgias cardíacas e toda aquela gama de procedimentos e exames na área de cardiologia, em Fortaleza. Lá eu fiz uma pós-graduação em gestão estratégica e depois, novamente, por oportunidade, eu fui convidado a voltar para a empresa onde eu estava no Tocantins, só para o estado de Minas Gerais, onde permaneci um bom tempo lá no estado de Minas, na capital e no interior. Como você avalia esses desafios fora do Rio Grande do Sul? Porque naquela época deve ter sido desafiador e ainda chegar como gestor da instituição. Foi curioso, né? Primeiro porque, novamente, oportunidade de trabalho. Tá? Então era algo assim que muitas pessoas até hoje me perguntam o que faz um administrador de hospital, né? Então, em alguns hospitais, quando era de alta complexidade, era mais fácil, né? Por incrível que pareça, administrar um hospital, porque os profissionais e os governos municipais, estadual, são mais acostumados que a ideia de ter um diretor de hospital. Naquela época, falando há 10, 15, 20 anos atrás, né? E aí o que acontece? Dependia muito da cidade, do perfil do hospital e qual momento que o hospital estava. Por exemplo, tem um hospital onde eu fui diretor em Minas Gerais, que é o Hospital Escola, com residência médica, diversas especialidades médicas, que o desafio principal era conquistar a credibilidade, ou reconquistar a credibilidade administrativa para o governo do estado. E assim foi feito. Né? Claro que não é um trabalho isolado. Sempre tinha uma equipe muito boa comigo, uma equipe extremamente competente. Isso ajudou bastante. As pessoas perguntam, tá, mas o que tu fez no hospital? Assim, na verdade, diversas coisas. Desde alterar completamente a política do RH, como, por exemplo, alterar a forma de compra de medicamentos, materiais, negociações com o estado, com o município, com o corpo clínico, novos serviços. Depende de cada realidade, conforme eu disse antes. Depende muito. A gente normalmente parte de um pressuposto de que administrar é igual em todo lugar, mas você está relatando aqui que conforme o hospital, tudo muda, principalmente na questão de estadual, municipal,
particular? Exato. Eu falei e continuo falando com as pessoas aqui do Hospital Ouro Branco que a minha experiência, o que deu certo em outros hospitais, não significa que dará certo aqui. Então é uma troca de experiências com os profissionais, existem excelentes profissionais aqui no hospital, diga-se de passagem. Então é uma troca de ideias, troca de experiências, que juntos a gente consegue somar e fazer um todo melhor. E aqui o Ouro Branco tem uma particularidade bem interessante. A comunidade, as cooperativas, prefeituras locais aqui investem muito no hospital, algo que não se vê em outros lugares. Pelo menos eu não vi em outros lugares, exceto aqueles hospitais que são que o proprietário é o município ou o estado. Não se investe tanto no hospital como aqui investe. A população ela abraça o hospital. A população, ela, através das cooperativas, por exemplo, das igrejas, ela abraça, a comunidade abraça o hospital. Isso é muito interessante. Como você soube aqui do Hospital Ouro Branco? Você já conhecia a estrutura? Não, eu conhecia a cidade por nome, mas o hospital eu conheci depois através de pesquisas, né? Quando começou o processo da minha vinda para cá. Eu participei de outros processos para ser diretor de outros hospitais, né? E optei aqui por investir mais aqui em função do distanciamento de Porto Alegre, a distância é bem curtinha de Porto Alegre, né? E também pela acolhida. Desde a primeira conversa, o primeiro contato que eu tive com a presidência da Associação Hospital Ouro Branco foi extremamente agradável, foi uma conversa muito tranquila e isso faz a diferença para quem olha ou quem escolhe um lugar para investir profissionalmente e até mesmo para morar. Então, a acolhida do presidente foi espetacular e quando eu cheguei ao hospital, do corpo clínico, dos funcionários, da comunidade, as prefeituras. Olha, eu não vou agradecer exatamente por receio de faltar alguém, mas a acolhida aqui foi extraordinária. É possível fazer uma relação da estrutura que a gente tem, estrutura e abrangência aqui do Hospital Ouro Branco com outras instituições que você trabalhou? Sim, o que me chamou a atenção aqui foi a quantidade de ambulatório aos pacientes do SUS. Na verdade, poucos hospitais têm uma estrutura, hospitais do mesmo porte do Ouro Branco, diga-se de passagem, tem uma estrutura de ambulatório com especialidades médicas à disposição da população. Claro, existe uma quantidade limite de consultas por mês, tá, que é regulado pelo Estado e pelos municípios. Mas a disponibilidade de quantidade de especialistas me chamou a atenção. Claro, hospitais maiores têm mais profissionais, né, à disposição, mas também tem uma fila de espera, uma fila de pacientes a serem atendidos muito maior. Como, por exemplo, tem a Santa Casa de Porto Alegre, que para conseguir uma consulta lá com um especialista demora, ou até mesmo o próprio hospital de clínicas. Então não dá para comparar com esses hospitais. Vou pegar o mesmo porte, a quantidade de ambulatório aqui, a população está muito bem servida. Muitas pessoas me perguntam sobre UTI no hospital. É um projeto? Sim, é um projeto. Que, na verdade, as pessoas falam que é um sonho, mas, na verdade, é um sonho que pode ser possível, desde que nós tenhamos aí trabalho conjunto com o Estado e com os municípios da região. E com a União também. Para exemplificar, não basta eu comprar um carro, eu tenho que ter condições para andar no carro. Tem que ter habilitação, em primeiro lugar, tem que ter dinheiro para manter a manutenção em dia daquele veículo, sem falar da gasolina, pneus, enfim. Essa analogia assim, é interessante porque muitas pessoas perguntam, mas vamos construir uma UTI? Tá, vamos construir UTI. E depois? Deixar bem claro também que no momento que temos uma UTI, a UTI não é de Teutônia ou dos municípios da região aqui, Poços Santas, Paverama, Westfália, enfim. Não, será uma UTI do Estado. Então, após aberta a UTI, aquele leito, aquela cama poderá ser ocupada com paciente, por exemplo, de Capão da Canoa, paciente, por exemplo, de Ijuí, de Três Passos, enfim, Ronda Alta, Passo Fundo, Uruguaiana. Então, ela torna-se uma UTI do Estado. Mas o principal fator que nós temos que pensar é como manter esta UTI, como sustentar a UTI. Existe um jargão na área técnica da direção de hospitais que saúde não tem preço, mas ela tem custo, tá? E manter uma UTI não é nem um pouco barato. Para exemplificar um pouco essa questão da UTI que você disse, a gente pode usar agora o exemplo da pandemia, em que às vezes os familiares que estavam adoentados e precisavam de UTI, precisavam aguardar na lista de espera para até encontrar uma cama, um leito. A pandemia foi algo completamente diferente de tudo aquilo que, pelo menos eu na minha vida profissional, já havia passado, né? Ela mostrou quão frágeis nós somos, né? E também como unidos podemos ser quando todos nós queremos salvar vidas. A pandemia é algo assim que mudou tudo. Ela mudou nossa forma de socializar com as pessoas, mudou nossa forma de conviver com nossos familiares, nossa preocupação. Muitas pessoas ficaram em casa com medo de ir à casa de um familiar, da própria mãe, do próprio pai, com medo de transmitir o Covid e até mesmo ter uma piora do quadro de saúde daquela pessoa. Então a Covid é um parâmetro muito ruim para falar, né?
Na verdade, até gostaria que tivesse um médico comigo, quem sabe futuramente, né? Mas a pandemia mostrou um divisor de águas. Mais uma vez, foi mobilizado muitas pessoas para criarmos estruturas emergenciais para atender pessoas graves. E assim foi feito. Ouro Branco não foi diferente. E isso tudo gerou em nós uma consciência coletiva muito grande, né? Porque a saúde é frágil. Nós somos seres frágeis. E no momento que tem algo que, de uma forma ou de outra, ataca a nossa fragilidade, o sentimento de colaboração entre todos aumenta. E ainda estamos em pandemia, gente. Ainda estamos em pandemia. Então, ainda é necessário, faz necessária a cobertura vacinal, que, diga de passagem, do município de Teutônia e da região estão de parabéns, mas as pessoas precisam procurar os postos de saúde, precisam fazer a vacina para que possamos pensar coletivamente. Ademar, qual a maior dificuldade que você vê hoje de um gestor hospitalar? Manutenção do hospital. E quando eu falo manutenção do hospital, é manter o hospital. Como eu disse antes, o hospital ele custa muito caro. Por que custa caro? Há pouco tempo atrás, estava em reunião com um profissional e me perguntou por que o hospital custa tanto dinheiro assim, por que é tão caro manter. Gente, a questão toda é a seguinte: o hospital tem que estar à disposição para quando for necessário utilizar, ser utilizado. E esse estar à disposição não significa apenas o médico lá na emergência e a enfermagem lá na frente. Não. Tem emergência, mas tem que ter um bloco cirúrgico apto a realizar uma cirurgia quando for necessária. Tem que ter o cirurgião, em primeiro lugar, tem que ter o anestesista, em primeiro lugar, tem que ter enfermagem, em primeiro lugar, tem que ter equipamentos em funcionamento, tem que ter instrumental. Eu tenho que ter pessoas que vão servir comida o tempo todo, eu tenho que ter um laboratório 24 horas, um raio-x 24 horas, uma tomografia 24 horas, enfim. Toda a estrutura necessária para prestar atendimento, caso ele ocorra ou não, ela está ali. E isso custa bastante, porque existem vários órgãos reguladores, fiscalizadores que exigem do hospital uma série de coisas. Tem o próprio Conselho de Medicina, o Conselho de Enfermagem, técnicos de radiologia, de farmacêuticos, aí vai. Tá? Que exigem, por exemplo, uma quantidade X de pessoas, exigem uma quantidade X de equipamentos. Então, todas essas exigências visando, obviamente, a segurança do paciente. E como nós, o Hospital Ouro Branco, não abre mão disso, nós cumprimos todas essas exigências. E isso custa bastante. Então, se a pessoa será ou não atendida, a estrutura está ali. E para manter a estrutura, tem que pagar profissionais, eu tenho que comprar equipamentos, eu tenho que fazer a manutenção preventiva e corretiva desses equipamentos. Então, tudo isso custa bastante dinheiro. Aí que eu falo de a comunidade abraçar através das cooperativas, das igrejas, e também a parceria cada vez maior e mais estreita com os municípios e com o Estado, porque manter um hospital não é barato. Ademar, a gente sabe que você está recém-chegando no hospital e está começando a planejar futuro, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho do que você prevê para os próximos meses e anos aqui da nossa instituição. Próximos anos é mais complicado, né? Mas assim, gente, Bruna, principalmente. Na verdade, o que acontece? Meu colega anterior fez um trabalho excelente na parte financeira. A equipe fez um trabalho maravilhoso, porque a dívida existe. Tá? O hospital, por vários meses e anos de trabalhar no prejuízo, ele buscou muitos empréstimos fora, empréstimos em bancos. É uma taxa de juros cada vez mais complicada. É aquela velha analogia. Se você deve no mercado, você vai comprar em outro mercado e vai te cobrar um preço maior, por exemplo. Então, meu colega fez um trabalho muito bom de reestruturação financeira. A dívida existe, tá? Mas com taxa de juros menor, ela está lá. Então, está um pouco mais controlada. Só que o hospital ainda está na fase de não conseguir se pagar. O que a gente gasta por mês é maior do que a gente recebe. Então, junto com a equipe que no hospital já estava, com a minha chegada, que, repito, é excelente, nós vamos fazer um trabalho de fazer com que o hospital se autossustente, que não fique no vermelho todos os meses. E aí é um trabalho com a equipe do hospital, com os médicos do hospital, que tem sido muito legais as conversas, com as prefeituras locais. E, repito, fui extremamente bem recebido por todas as prefeituras. Tá? Esse trabalho precisa ser feito. Então, ao organizarmos isso, sustentarmos a base, a gente consegue pensar em novos projetos, como, por exemplo, uma emergência mais organizada. Eu sei que é um tendão de Aquiles hoje. Estrutura diferenciada para pessoas que têm convênio, por exemplo, possam ficar num lugar diferente, mais privativo. Ou até mesmo crescer no serviço que hoje faz falta na comunidade. Nós já iniciamos algumas discussões, inclusive com as prefeituras e com o Estado, de quais serviços fazem falta hoje que nós, Ouro Branco, poderíamos oferecer, disponibilizar. Claro, gente, sempre respeitando e tomando cuidado para esse serviço ser autossustentável também. Tá? Então, é muito cedo hoje quando eu falar de quais serviços, porque estamos todos ainda na fase de especulações e de conversas. Mas o que é fato é que nós estamos organizando o hospital para ele consiga se sustentar hoje.
depois disso a gente consegue desenvolver novos serviços, crescer o hospital. Esse é o plano. Claro, em meio a uma pandemia complicada, afinal a gente nunca sabe o dia de amanhã. Exato. Diretor, muito obrigado pela tua participação no nosso programa hoje e eu deixo ainda um espaço para as tuas considerações finais e recado para a comunidade. Bom, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez o convite que foi realizado, né? Com muita honra eu aceitei, estou aqui e estarei à disposição sempre que for necessário. E destacar mais uma vez assim, a acolhida que eu recebi na região, que tem sido fantástica até então, né? E a pandemia existe, então se ouvir, converse com o seu médico sobre isso, procure a unidade de saúde básica do seu município, porque não podemos relaxar para que a pandemia não consiga fazer novas vítimas, né? Então, eu tenho pessoas próximos a mim que perderam entes queridos em função da Covid, então é uma doença que antes só se falava que estava lá fora, na Europa, na China, ou não, hoje aqui. Todos nós conhecemos alguém que perdeu alguma pessoa por Covid, então ela existe e ainda precisamos sim tomar o cuidado, todo o cuidado necessário, fazer as vacinas, continuar com o isolamento, enfim, todos os cuidados para evitar que faça novas vítimas. Muito obrigada, até a próxima. Até a próxima, mais uma vez, muito obrigado. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com Ademar Marcelo Soares, diretor executivo do Hospital Ouro Branco aqui de Teutônia. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.